Olá, tudo bem, Maria? Tá me escutando? Tudo bem, doutora Cândida? Tudo Escuto bom. perfeitamente. Gente, a gente está sequência aqui as cápsulas de direito imobiliário, da Comissão de Direito Imobiliário da UAB. E hoje a gente vai estar conversando aí com o professor, doutor Luiz Fernando Marim, com relação ao compliance imobiliário nesse período de crise, né? E períodos críticos, na verdade. E eu queria conversar, o Marim, ele é diretor do NID de Compliance, especialista em Compliance, membro da Comissão de Direito Imobiliário da UAB-RJ. Eu sou Cândida na Terra, secretária da Comissão de Direito Imobiliário da UAB. E estou aqui hoje, é prazer aí de receber o Marim para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse momento crítico e como é que está o compliance, Marim, nesse momento, quais são os desafios. Você quer falar um pouquinho para a gente desse primeiro aspecto? Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, para participar das cápsulas. Vou procurar contribuir aqui para o debate. A gente precisa primeiro delimitar, né, o que é o compliance, né, o que são os programas de compliance, né. Eu gosto de dizer que os programas de compliance, na verdade, eles se destinam a funcionar como uma espécie de grilo falante, né, das empresas, dos profissionais, daquele personagem do Pinóquio, e procurar atuar naquelas duas dimensões, né, a dimensão da conformidade com as leis e a dimensão da integridade, da probidade, da ética, né, da promoção desses valores, ainda que a lei expressamente não determine uma determinada conduta, né? É um grande desafio. E em momentos críticos, nós estamos aí com uma esperança de que essa pandemia faça algumas mudanças na natureza do ser humano, mas a verdade é que momentos críticos também muitas vezes fazem aflorar o que há de pior do ser humano, né, em termos éticos. Você às vezes acirra a competitividade, o instinto de sobrevivência, aflora determinadas decisões que não seriam tomadas em períodos de paz, né? Então, os programas de compliance, né, os chamados instrumentos de compliance, eles ajudam a gente a transitar por esses períodos críticos e, com certeza, quem já tinha anteriormente programas de compliance estruturados, ou pelo menos conseguia manejar dentro das suas limitações esses instrumentos de compliance de maneira mais adequada, passa por esses períodos críticos de uma maneira menos tormentosa. Né? Eu acho que quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente precisa lembrar que o mercado imobiliário é muito complexo, né? Naquele conceito do Mises, né? Mercado não é um local, né? Mas é um ambiente econômico de trocas intensas de mercadorias, de serviços e de ideias e tudo mais. Né? E aí a gente precisa delimitar o mercado imobiliário de produtos, né? Você tem, né, as obras de infraestrutura, até botei a cola aqui que eu sempre esqueço, né, as obras de infraestruturas e corporações imobiliárias e a construção civil. E o mercado de serviços imobiliários, né, os fundos imobiliários, a corretagem imobiliária, a administração de imóveis, né, shopping center, condomínios, facilities, locações, e até a nossa advocacia imobiliária, que são serviços imobiliários também que compõem o mercado imobiliário. Então, para cada um desses mercados, é evidente que você vai ter premissas de conformidade e integridade próprias e específicas, né, com reflexões sobre aplicações, inclusive, da legislação anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro. Né, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro, você tem aquela regra lá do artigo 9º que coloca obrigações previstas nos artigos 10 e 11, uma delas que eu chamo de obrigação de alcaguetar, né, que é informar as autoridades acerca das transações suspeitas e tal, que é uma obrigação que é evidente para corretores de imóveis, mas ela é questionável para advogados da área imobiliária. Né? Então, essas reflexões dependem também então, de cada mercado, de qual mercado que você está analisando. Agora, com certeza, mais do que absoluta, né, como todos esses mercados estão interligados, né, compõem redes negociais bastante complexas, então o que acontece na incorporação imobiliária repercute na administração de condomínios, o que acontece no âmbito da locação, por exemplo, se nós tivermos agora uma crise sistêmica na locação, isso obviamente, né, com um inadimplemento alto de aluguéis, isso com certeza vai repercutir também nos novos lançamentos imobiliários. Então, a conformidade e a probidade do mercado imobiliário como um todo podem ser analisadas também conjuntamente. É um grande desafio. É analisar conjuntamente, de forma, digamos assim, holística,
né, mas também de maneira específica em cada mercado, né? Então, acho que o bacana é a gente pensar em quais instrumentos de compliance mais específicos podem ajudar cada mercado, né? Embora não tenhamos muito tempo aqui para isso, algumas reflexões a gente pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou em vários segmentos aí do mercado imobiliário. Nesse momento, né, qual que você acha que seria o mais afetado com essa questão do Covid, Marinho? Eu acho que é o mercado de locações, especificamente, de administração de locações. E por que eu falo isso? Né? Porque, sem sombra de dúvida, a maior discussão em termos de conformidade, né, deu aí interrupção na conexão ou não? Não, para mim continua normal. A minha apareceu aqui, será que foi a minha? Não sei. Eu estou te ouvindo também. A gente está gravando normal aqui. Espero. Tá. Então, desculpe. A questão das locações, né, tem uma discussão grande no âmbito da conformidade, né, que é uma discussão jurídica que já foi tratada por vários colegas nossos com maestria, então não vou entrar tanto nela, a discussão se cabe interrupção de pagamento de aluguel, se não cabe, se aplica, se é caso fortuito, força maior, resolução por onerosidade excessiva, enfim. Né, então, no âmbito da conformidade, mas eu procuro sempre trazer para o âmbito da probidade e da integridade, né, porque às vezes a discussão é mais ética de você ter atitudes de locatários que não foram atingidos pela crise e que querem se valer de uma determinada argumentação, né? E que eu acho que não está no âmbito da boa-fé, inclusive. Eu defendo essa tese. Né? Seria até um oportunismo, não é, Marinho? É desonestidade, é improbidade, porque eu defendo uma tese que é um pouco isolada, né? Em relação ao artigo 422 do Código Civil, quando ele fala do princípio da boa-fé, que ele fala os princípios da boa-fé e probidade. Então, cai um alien aqui hoje olhar o artigo, são dois princípios, boa-fé e probidade. E a distinção que eu faço é que a boa-fé está ligada à quebra das expectativas contratuais, e isso não significa desonestidade, porque o marido quebra a expectativa da esposa, o filho quebra a expectativa do pai e vice-versa, né? Colegas de trabalho quebram as expectativas, os contratantes quebram as expectativas, e isso não significa desonestidade e improbidade. Então, a improbidade é tratada num outro patamar, de um outro princípio. Sim. Né? E acho que é isso que precisa ser debatido também. Né? Você ter realmente um tratamento para a improbidade com figuras parcelares e tal, etc. Né? Por exemplo, quando a gente paga uma propina para que consiga um determinado contrato, vamos falar aqui da nossa profissão, na advocacia. Né? Então, eu dou 10% para um determinado diretor jurídico de uma empresa para que ele contrate o meu escritório. Né? A gente não tem a corrupção privada tipificada em lei. Né? Mas isso é o que a gente chama. É questão ética, né? É o kickback. É o kickback. Quer dizer, você não tem um tipo penal, mas todo mundo sabe o que é. Isso aí já causa um problema na formação do contrato. Porque talvez aquele contrato nem viesse a existir se não fosse o kickback, ou a propina. Isso aí não viola a boa-fé. Isso aí a gente tem que trabalhar no âmbito da probidade contratual. Tá? Assim, essas discussões a gente precisa começar a ter, porque os instrumentos com os quais a gente vinha tratando até aqui não vão talvez ser suficientes para a gente avançar. E o compliance, os programas de compliance, eles ajudam a gente a limitar. Né? Então vamos falar aqui sobre alguns instrumentos de compliance. Por exemplo, os chamados conflitos de interesses, que geralmente são capitulados nos códigos de conduta. Você deixa claramente estipulado no código de conduta daquele escritório de advocacia, daquela construtora, daquela administradora de imóveis, daquele gestor de fundo imobiliário, e no caso dos fundos imobiliários a CVM regula isso, né? Tem instrução da CVM regulando a questão dos conflitos de interesses, porque geralmente é no âmbito dos conflitos de interesses que surgem os chamados kickbacks. Tá? Então, você, mesmo que uma determinada norma não imponha isso para esse player do mercado imobiliário, ele estabelece isso num código de conduta e ele pode, então, depois, pela violação desse código de conduta, aplicar sanções. E aí nós precisamos, então, pegar esses instrumentos e começar a aplicá-los e defender a aplicação deles. Outro que parece muito importante no âmbito dos negócios imobiliários são as cláusulas de compliance, que são exatamente cláusulas contratuais que permitem uma determinada consequência contratual para uma violação ética. Eu falo das cláusulas de compliance com muita cautela, porque muitas delas são abstratas demais e podem ser consideradas condições puramente potestatórias.
legislativas, do tipo, quase que criando uma espécie de exceção de inidoneidade, que nem você tem a exceção de inseguridade lá no 477 do Código Civil, né? Elas criam a empresa foi declarada inidônea lá no âmbito da CGU, tá? Como aconteceu com uma determinada incorporadora, né? Uma determinada empreiteira de obras públicas, tá? Então eu posso rescindir o meu contrato com ela porque ela foi declarada inidônea lá. Difícil, né? Complicado, né? Com certeza. Entendeu? Porque é uma externalidade ao contrato. A não ser que você preveja isso expressamente, tipificando também no seu contrato quais são as atitudes ímprobas que vão dar causa a uma determinada rescisão contratual. Sempre vai ter, né, alguma questão subjetiva, né, Marinho? Porque é difícil você esgotar o elenco, né, das situações. A gente, por exemplo, está vivendo, eu digo o seguinte, a gente está vivendo agora com o Covid, uma situação completamente inédita, né, tanto na medicina quanto no direito, em todas as nossas relações. Então, a gente está construindo muita coisa nesse momento, né? Então, assim, provavelmente, quem não tinha essa questão do compliance estruturada na sua empresa está sentindo bastante falta disso hoje, né, Marinho? E é uma lição para que... E aí, eu queria saber com você o seguinte, o que você recomenda para quem não estava com isso estruturado, Marinho? Olha, eu acho que o primeiro momento, o primeiro ponto que a gente fala de uma iniciativa de compliance, a gente usa sempre termos em inglês, né, porque o mercado trabalha com eles, né? Tone of the top, né? Mas é o tom do topo, é o comprometimento da alta administração. Então, né, no condomínio é o síndico, no escritório de advocacia é o principal sócio, numa empresa qualquer é o CEO, né? Quer dizer, você tem que ter um comprometimento da alta administração. Eu vou implementar iniciativas de compliance. O segundo momento é compreender o seu tamanho, a sua necessidade, quais são os seus riscos, né? Então seria o que a gente chama de análise de riscos, que ela é setorizada, é para cada iniciativa, né? Nós profissionais, Cândido, a gente faz isso toda hora, né? A gente tem intuitivamente um auto-compliance. A gente vai meio que fazendo, né? A gente tem, quando a gente fala de tom do topo, né, a gente sabe quem são as nossas referências éticas, profissionais, que de certa maneira nos influenciam, né? Eu, numa palestra recente, até usei no PowerPoint, coloquei quem é que é sua referência como advogado, né? O meu é Jesus Cristo, que é mencionado na Bíblia como advogado dos homens, mas aí também botei, tem Rui Barbosa, né? Tem outros, né? E todo mundo tem, todo profissional tem. Então não é difícil fazer. Análise de riscos, todos nós estamos submetidos a riscos, né? Interessante que o debate sobre a pandemia reacendeu, trouxe de novo para os holofotes, sociólogo alemão Ulrich Beck, né, que falava da sociedade do risco, né? Todos nós estamos, ricos ou pobres, inseridos na sociedade do risco, sujeitos ao risco de causarmos e sofrermos danos. Agora é um grande exemplo, né? Acho que estamos vivendo um grande exemplo disso. Uma das primeiras conversas que eu tive sobre compliance nesse momento foi com gestores e administradoras de imóveis e com lojistas de center, que são as áreas onde eu atuo com mais força, né? E uma das conversas... Você está me ouvindo? Continua me ouvindo? Perfeito, está perfeito. Perfeito. Uma das conversas foi fazer uma análise de riscos na carteira de locações para identificar os maiores riscos de inadimplência. Ou seja, não é nada muito complexo. Você identificar pelo KYC, que é outro instrumento de compliance, né? O Know Your Client, conheça o seu cliente. Né? Você tem que ter esse instrumento de compliance, e todo mundo tem. Né? Você tem o cadastro do cliente, do locatário, do fiador quando tem contrato de fiança. Identificar os maiores riscos de inadimplemento nesses contratos e aí proceder à negociação prévia exatamente nesses contratos. Então você faz uma matriz de risco bem simples e começa a atacar com a mediação, né, uma renegociação exatamente nesses contratos mais críticos. Veja, um instrumento simples, né, simples. É óbvio que você tem que ter feito um bom due diligence antes, né, porque se você colocou um locatário, né, com dificuldade de pagamento, né, e ele não tem uma boa garantia, agora complicou, né? E isso já é um instrumento de compliance que, no caso desse setor da administração de imóveis, as pessoas já têm, né? Por causa do risco de fraude cadastral, na locação e tal. Em relação, por exemplo, a lojistas, né? Todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Mas
tem um instrumento de compliance que é muito importante, talvez, nesse momento, que é o treinamento, né? Entendeu? Você veio fazendo treinamento em relação ao seu lojista para que ele tivesse exatamente uma conduta ética nesse momento? Porque, olha só, o lojista, ele tem a supervisão física, né? O dono da loja, ele supervisiona fisicamente, né, o seu funcionário, não é verdade? Então, assim, se você chegar numa loja de sapatos, de calçados, eu tenho um cliente que é dono de uma rede de calçados, e ele não vai vender ali na loja de calçados o concorrente, vai? Durante o horário de trabalho. É impossível ele fazer isso fisicamente, né? Você tem a supervisão direta. Quando você fala de e-commerce e começa a treinar esses funcionários para fazer no e-commerce, como é que fica? Como é que você supervisiona isso? Como é que você evita uma violação ética com o seu empregador, a violação ética do colaborador com o empregador, no sentido de vender o produto da outra loja? Olha só, né? São raciocínios de compliance que a gente precisa ter agora, né? Esse não é tanto imobiliário, né? Esse é mais no âmbito daquele negócio. Mas é importante esse entendimento realmente, é interessante. Porque isso impacta no contrato. Isso impacta no contrato de shopping center, né? Vários contratos de shopping center já estavam inserindo cláusulas em que você participaria também do faturamento das vendas no e-commerce, né? Isso estava no âmbito dos contratos, alguns lojistas aceitando, outros ainda criando caso, mas, enfim, no âmbito das tratativas é perfeitamente razoável, né? Então, esse tipo de situação... É extremamente importante nesse momento, né? Extremamente importante. Então, um treinamento desse funcionário para que ele saiba que é uma violação ética, né? Se ele estiver no home office vendendo o calçado da outra empresa, ou vendendo outro produto, vendendo Herbalife para complementar a renda agora, né? Que é algo que não é possível no horário de trabalho, na verdade. Então, quem tinha código de conduta e tinha treinamento, agora vai se sair melhor. Tá? Então, o momento agora pede isso. Tá? Então, e a reflexão é imobiliária, sim, porque é no âmbito do supracontratual, né? Do super fundo de empresa que é o shopping center, né? Que impacta na remuneração do shopping, do lojista e também do shopping. Então, assim, são grandes as possibilidades da gente discutir, né? A gente pode ter, por exemplo, aqui, dos outros... Eu acho que a gente está passando por um grande aprendizado, né, Marlene? E eu vejo essa área de compliance extremamente sensível nesse momento, e é um divisor de águas, né? Quem já tinha um projeto, quem já tinha as normas aí em vigor, quem já trabalhava dessa forma com compliance estruturado, e quem não tinha, né? É a mesma coisa do sujeito também que não tinha e-commerce, ou que não tinha outras ferramentas, empresas que não tinham sequer o home office estruturado, que demora para tiver todo mundo trabalhar em casa. Então, assim, e sim, que mandaram os funcionários trabalhar em casa, e você falou muito dessa questão da supervisão, né? Eu tenho lido muitos artigos que está falando muito da questão mesmo da confiança, né? De você passar por uma relação mesmo de confiança, porque você não consegue supervisionar, e as pessoas que tinham essa expectativa, eu já trabalhei em empresas em que realmente a cultura da empresa era de supervisão. Imagina, essas pessoas agora estão completamente perdidas, né, Marinho? Pois é, sem dúvida. Quando você vai mais para o mercado de produtos, né, vai falar, por exemplo, de incorporação imobiliária, né, além das discussões jurídicas, né, eu gosto muito de citar o nosso colega de comissão, o Aldo, Dr. Aldo Dileta, né, que é especialista em compliance na construção civil, e eu lembro de uma palestra que ele deu para o NID, e muito boa palestra, e ele falava dos inúmeros players do setor público com que uma construtora lida, né, seja do setor público, nas 3 esferas, mas também cartórios de registro de imóveis, cartórios de notas, né, notários e tal. A quantidade de players com que você lida e com os quais você fica sempre no limite, às vezes, da improbidade, né? Porque, às vezes, aquele problema que a gente sabe no Brasil, né, de muitos agentes públicos colocarem a dificuldade para vender a facilidade. Com certeza. Então, o momento agora é um momento de tanta necessidade de sobreviver, de tanta incerteza em relação ao futuro, que pode acontecer de você ter uma eclosão, né, da corrupção, né? Então, os instrumentos de compliance, de verificação, de investigação corporativa e de canal de denúncias,
eles agora são absolutamente necessários também para quem está nessa linha do mercado imobiliário, nessa linha de frente do mercado imobiliário. Porque você pode ter, além das interrupções de obras que decorrem naturalmente da pandemia, pela impossibilidade de aglomeração e tudo mais, né, a suspensão normal do caso fortuito, quando voltar, e a gente espera que volte logo, né, você pode ter, de fato, uma série de necessidades financeiras. A gente, você conhece com certeza aquele que já foi no passado, o Triângulo da Fraude, né? Uhum. E agora é o Pentágono da Fraude, né? Que quando você analisa exatamente o que faz com que a pessoa possa inserir numa fraude corporativa, pedir uma propina, né? Um dos vértices do Pentágono da Fraude é exatamente a necessidade, né? Perfeito, a pessoa está sentindo pressão, a pressão financeira, e essa pressão financeira joga ela numa situação de necessidade, e até mesmo uma pessoa que se julgaria honesta e não se corromperia, acaba, né, cedendo a essa necessidade, né? Tem os outros vértices também, né? A propensão ao risco, até mesmo a intelectualidade, né? Porque até para cometer fraude você tem que ter também uma boa formação, muitas vezes, né? Dependendo do contexto onde você está, mas a pressão, a necessidade, o camarada está com plano de saúde atrasado, não tem como pagar a escola, ficou desempregado, não vai pagar o aluguel, né? Então ele pode depois, no momento de aguda crise econômica, de depressão econômica de 6%, quem sabe, né, de diminuição do PIB, você pode ter uma eclosão da corrupção, até da privada, que ainda não é tipo penal, e aí os instrumentos de compliance então, são muito mais importantes. Quer dizer, não é o momento de você, para quem tem, desativar a área de compliance ou diminuir a área de compliance, mas ao contrário, é para você empoderar. É para você ter até reengenharia organizacional. É difícil a gente falar isso, né, Cândido? Porque nós que somos profissionais de compliance, parece que a gente está vendendo peixe. Mas é a mesma coisa que agora um dono da empresa que faz teste do Covid não dizer que tem que ter o teste para o Covid. Não, né? Ou quem fabrica respirador... Muito importante, Maria, assim, a gente vai, assim que as coisas começarem a voltar, a gente vai passar por um momento de uma economia muito predadora, né? Aquela coisa meio salve-se quem puder. Exato, então, quando você olha realmente para as questões éticas, para as questões mesmo envolvendo corrupção, você tem toda razão nessa colocação que você fez, muito interessante. Eu te confesso que ainda não tinha parado muito para pensar. Engraçado, eu já tinha olhado por um outro viés, que é completamente diferente. Quando eu pensava, já fiz algumas reflexões, pensei assim, eu acho que a violência urbana, por exemplo, ela vai aumentar, porque as pessoas que vão ficar desempregadas e muita gente que está passando necessidade vai acabar, de repente, né, lançando mão de outras alternativas, né? O que eu também acho que às vezes, não vou dizer que é natural, não estou defendendo não, mas é realmente uma questão assim de sobrevivência. O que você falou realmente é muito interessante. Eu também vejo, inclusive até porque o país estava todo com foco com relação à questão de corrupção, né, Lava Jato e outras coisas, que saíram completamente do holofote nesse momento, até por uma questão óbvia que a gente está com um problema muito maior, né? Impressionante, a gente agora tem um problema muito maior do que isso, e provavelmente isso vai ficar em segundo plano, né? E a gente vai enfrentar aí realmente um mercado muito predador, assim, vai ser um salve-se puder, né? Então acho que esse ponto é muito importante. Uma coisa que eu bato muito nas aulas e nas palestras é porque nós no mercado imobiliário temos o que a gente chama de profissões imobiliárias irmãs. Então, muitos advogados também são corretores de imóveis e também são administradores de imóveis. É uma característica típica desse mercado, né? Mas você também tem os advogados que não são corretores de imóveis e que, naquele momento de necessidade, tem uma oportunidade, então acabam vendendo um imóvel e atuando como corretor. E você também tem o corretor que, por uma questão, às vezes, de necessidade, acaba dando uma orientação jurídica, né? Ele conhece alguma coisa, ele compreende, ele sabe analisar uma... A prática dele, ele sabe analisar uma certidão de anos reais, ele sabe identificar os riscos de uma penhora, ele sabe, porque o mercado ensinou para ele, a prática ele aprendeu, né? Então, algo que vai ser comum nessa questão predatória é você ter um profissional avançando na área de outro profissional. E aí as entidades vão precisar, de fato, fiscalizar muito isso, né? Porque, eu repito, tem um advogado que também cresce, por exemplo, né? Perfeito. Aí esse advogado, obviamente, ele está permitido atuar das duas linhas. Mas eu, por exemplo, não tenho. E eu atuo também no chamado due diligence na aquisição imobiliária. E às vezes o cliente me pergunta, ou me perguntava antes, né, porque agora, pelo jeito, tão cedo a gente vai ter gente comprando imóvel, né? Mas
Tomara que não. Mas perguntavam, doutor, você acha que o preço do imóvel está justo? Está correto? Né? Tá bom esse preço? Eu falo, não sei. Não posso opinar. Porque quem opina sobre preço, sobre avaliação imobiliária, ou é o corretor de imóveis, ou é o engenheiro. Né? Tem uma discussão lá entre eles, né? Cresce e CREA, né? Sobre isso. Né? Eu não posso opinar sobre preço. E aí você tem que ouvir a opinião do seu corretor, porque realmente eu não posso falar. Né? Mas é difícil, porque às vezes até informalmente você acaba falando, se esquece, acaba falando. Então, assim, né, o cliente hoje, o futuro vai ser o seguinte, o cliente querer cada vez ter menos custo, né? Então vai chegar o seguinte, poxa, mas resolve isso aqui para mim, você sabe. Por que eu vou ter que consultar um advogado ou outro especialista, né? Todo mundo vai estar trabalhando com uma margem muito curta, concorda? E o cara, para fazer um negócio, ele acaba tendo que atender um aspecto maior, enfim, prestar um serviço, ele nem está muito preparado, mas para não perder a oportunidade. Então, vai ser um momento de muita adaptação. Você vai ter, provavelmente, uma reacomodação das profissões, né? As profissões vão ficar amalgamadas, seria isso, né? Uma amálgama das profissões, né? Mas, de qualquer maneira, tem que ter a formação, né, para dar aquela determinada resposta, aquela determinada orientação, né? É uma formação diferente, né? Não é, eu não tenho no direito, a gente não tem a cadeira avaliação de imóveis, por exemplo. É experiência, né? É diferente, é outra coisa, né? Mas há profissionais que têm, são os profissionais multidisciplinares, vão ser cada vez mais necessários, nisso eu acredito, né? Acredito também numa separação da profissão de advogado com compliance, especialista em compliance. Por que eu acho isso, né? Porque a advocacia provavelmente vai ficar focada na defesa dos interesses e o profissional de compliance vai ficar focado naquilo que é o seu grilo falante. Então, para evitar um conflito de interesses entre quem defende o interesse e quem é o grilo falante que chama atenção para desconformidade e para improbidade. Eu meio que aposto um pouco nisso. Agora, acho também que o advogado vai ter que solucionar, né, de 0 a 100, né? Vai ter realmente uma mudança na nossa própria profissão. Mas voltando a falar dessa briga, dessa questão predatória entre as profissões imobiliárias, com certeza, né, eu imagino que o advogado que também vende imóveis e o corretor que também acaba dando uma determinada orientação jurídica, né, é o momento de nós, numa atitude de compliance, nós que eu digo sociedade civil, através da OAB, através do CRES, etc., chamarmos essas pessoas e falar, é o momento para você se capacitar também, entendeu? Para evitar a desconformidade de atuar sem estar preparado numa área que não é a sua, entendeu? Porque essa concorrência que tende a ser predatória, ela vai ser cercada de probidade, né? Nós vamos realmente preparar as pessoas para isso. Então, acho que é um aspecto também importante a ser realçado. O que mais podemos falar? Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente já está com um pouquinho de tempo, já está estourando, são cápsulas, né, Marinha? Mas que a gente acaba Mas nós falamos de muita coisa, né? Falamos de cláusula de compliance, falamos de princípio da probidade, falamos... Agora, no final, Marinha, como eu falei, né, a gente está vivendo um momento realmente que é um divisor de águas, né, Marinha? Assim, realmente a gente está construindo, né, uma cultura nova, a gente vai enfrentar aí muita dificuldade, né, assim que a gente voltar às nossas atividades, mas eu também enxergo assim, que vão ter também uma gama de oportunidades, né? Oportunidades, assim, e aí realmente o profissional tem que estar preparado, e como você fala, né, eu acho que todo mundo atuar com compliance, né? Eu acho que compliance, você é o professor aí da gente na área, mas assim, ele tem como pano de fundo mesmo a ética, né? E as relações aí pautadas na ética e na boa-fé, principalmente, e na confiança. Então, assim, queria que você desse, assim, talvez um recado final aí para quem está nos escutando, para os profissionais, para os advogados ou para quem é do mercado imobiliário. Como é que você vê, assim, o desafio da profissão do compliance, como é que vai ser aí nos próximos meses, Marinho? Olha, eu costumo abrir também minhas palestras com um quadro, né, que é muito interessante, porque ele mostra 2 filas, uma fila está lotada de pessoas,
e a outra fila não tem ninguém, né? Então tem dois camaradas, digamos assim, vendendo serviços, uma fila lotada de pessoas e a outra não está. E a placa que está lá na fila, que não tem ninguém na fila, é a placa das verdades inconvenientes. É muito legal. A placa que tem um monte de pessoas na fila é a placa das mentiras confortáveis. Tá? Interessante. Então, quem trata de compliance trata das verdades inconvenientes. Né? É muito difícil romper, muitas vezes, essa cultura. Não é que seja uma cultura antiética, mas é uma cultura de que eu não sou ético. Não, eu não sou antiético. Eu nunca cometo improbidade alguma. Eu nunca estou inserido em conflitos de interesses. Né? E aí eu me socorro do meu jurista predileto, que é o Santiago Dantas, sempre menciono ele. Eu gosto que ele já tinha uma formação interdisciplinar na década, no século passado, né? Meados do século passado, ele já tinha formação interdisciplinar. Ele fala o seguinte, né, que o ser humano é um péssimo julgador dos próprios conflitos de interesses. Com certeza. Nós precisamos que alguém de lá de fora. Então, o compliance não é, como alguns falaram, Ministério Público dentro da empresa. E também não é voltado só para a corrupção e lavagem de dinheiro. A gente tem o Privacy Compliance, né, que a OAB vai tratar no outro vídeo, né, em relação à lei de proteção de dados. Né? São tantas as questões. O compliance anticorrupção ganhou um protagonismo no Brasil em virtude do que aconteceu nos últimos 5 anos, Operação Lava Jato, né, Petrobras e tal. Mas o compliance, quando eu fiz curso nos Estados Unidos, lá a preocupação não é tanto corrupção. Eles têm uma preocupação, por exemplo, muito maior com assédio moral e sexual dentro das empresas. A questão da dignidade, da proteção da mulher, da diversidade dentro das empresas, as cláusulas éticas, né, para permitir a todas as minorias que se sintam confortáveis no ambiente corporativo e com isso possam produzir. A questão da corrupção é importante, com certeza, mas essas questões têm um protagonismo maior, tá? É verdade, o compliance nasce em virtude de FCPA e tudo mais, mas depois vai ganhando uma outra perspectiva e passa a ser instrumento de proteção do capital reputacional da empresa. É isso que está em jogo. É a reputação da empresa e a reputação do profissional. Né? Então, assim, a mensagem que eu posso dar é assim, plena de conflitos de interesses, né? Porque eu tenho interesse que o compliance ganhe muita projeção porque eu sou profissional da área, mas eu não posso falar o que eu realmente não sinto, né? E eu sinto realmente que é cada vez mais importante. Eu continuo recebendo dessa instituição onde eu fiz o curso as posições de compliance, as job positions, né? Eles mandam para mim por e-mail de 15 em 15 dias. Então você tem profissional de compliance em restaurante, em universidade, em hospital, em fundos de investimento, em todas as áreas da economia americana, você já tem a profissão compliance officer. Isso vai acontecer no Brasil, provavelmente a gente vai sair da crise econômica da pandemia, mas depois vai acontecer também. Exatamente. Talvez a pandemia até ajude mesmo a trazer mais para dentro. Né? Questões bobas não, questões seríssimas, como se um determinado medicamento é aplicável ou não a uma determinada doença, compliance, né? Compliance total, compliance concorrencial, né? Conflitos de interesses entre laboratório e determinado plano de saúde, pode ser para aqui usando ninguém de nada, mas são os instrumentos de compliance que vão ajudar a gente a vencer isso, né? A identificar dirimir essas dúvidas. Vamos agora aguardar você, né, para esse momento aí, pelo menos, eu não digo que passar, porque eu tenho falado aí com algumas pessoas aí, né, inclusive da área de saúde, inclusive fora do Brasil, e o pessoal comenta que não vai passar, né, o problema do Covid. Acho que a gente vai aprender com o tempo a conviver com ele, né, e retomar os poucos com nossas atividades. Enfim, queria te agradecer, eu enxergo esse tema como de uma extrema importância, né, e aprendi muito aí com as tuas explicações. É extremamente importante, eu vejo realmente que a gente está passando por um divisor de águas e é muito relevante toda essa questão do compliance, essa questão da empresa estar realmente, né, com as suas normas, com o seu código de ética. A gente está vivendo realmente um momento de muita necessidade disso, né, como eu falei, é o momento das pessoas realmente se reinventarem, né, e a questão mesmo, como a gente falou, da locação, boa-fé, uma série de coisas. Vou pedir para quem está nos assistindo, né, para acompanhar aí essas cápsulas de direito imobiliário. A gente vai estar falando com outros profissionais aí.
Provavelmente não vai ser eu, mas vão ser outros colegas aí da comissão que vão estar falando, e é uma maneira que a gente encontrou de estar levando conhecimento nesse momento aí para os colegas, né, tá dividindo o nosso conhecimento um pouquinho, né, e é uma troca de ideias entre profissionais. Então, queria agradecer, vou encerrar aí a nossa transmissão e desejar sorte aí, felicidade para todo mundo aí que está nos assistindo, para você, Marinho, também, um beijo grande. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você, tá? A gente se veja pessoalmente muito em breve. Se Deus quiser. Obrigada. Beijão. Tchau.